Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, trazendo informações muito importantes e algumas revelações que vão nos ajudar a entender melhor o que foi essa semana política aqui no Brasil, pesquisas de opinião que estão mexendo com muitos analistas e também o que a gente pode esperar das eleições que colocaram em postos chaves na Câmara dos Deputados, figuras no mínimo polêmicas ou muito problemáticas. Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, todo o meio político está debatendo bastante, né? Um personagem que foi ocupar agora, que irá ocupar, melhor dizendo, né, a presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Bom, aí tem alguns cortes que a gente precisa fazer, né? Surgiu a matéria aqui no jornal O Globo com o seguinte título: Governistas escalam tropa de choque para tentar neutralizar Nicolas na Comissão de Educação. Ele não tem unanimidade ali também na comissão, não, mesmo entre os pares, né? Na linha fina a gente lê o seguinte: mas até mesmo na base há rachas provocados pela eleição de Nicolas para comandar o colegiado. E é o seguinte, né? O jornal O Globo poderia ter colocado vários deputados, mas colocou a deputada Duda Salabert, né? Bom, é o que bastou para o Nicolas, na sequência, estreando já a posição que irá ocupar, demonstrar aqui que tem uma coisa que mexe muito com ele, né? Ele publicou o seguinte: a preocupação deles é com a educação, sim, reticências. Ou seja, ele está colocando uma dúvida, né? Que Deus nos abençoe e nos proteja. E aí ele reproduz a matéria aqui com a deputada Duda Salabert. Por que o Nicolas fez essa postagem, né? Porque ele está dizendo o seguinte: que no caso da deputada Duda Salabert, não há preocupação com a educação. Ela que é professora, que militou a vida inteira no meio da educação, então quer dizer que ela não teria a preocupação com a educação. A preocupação seria de outra natureza. Obviamente, ele está deixando transbordar ali a sua transfobia. O deputado, ele tem um problema muito sério. Ele fica o tempo todo perseguindo pessoas em relação ao gênero, em relação à orientação sexual. Ele fiscaliza paradas gays, encontros de pessoas que estão discutindo a questão da sexualidade. Ele tem uma obsessão com isso. Isso aí eu acho que é uma questão para o Sigmund, né? Sigmund Freud resolver. Ele deveria procurar um psicanalista, né? Ele tem uma alma inquieta ali de uma tal maneira que ele vai ficar perturbado toda vez que ele ficar olhando ali para a deputada Duda Salabert. Enfim, bom, feitas aqui essas observações dessa inquietude do deputado, que já começa com essa mancada, né? A gente vai ver que a sua parceira ali dentro de partido, né? Partido na Comissão de Constituição e Justiça também está indo por um caminho já complicado, embora eles tenham feito algumas declarações dizendo que não vão ter problemas, enfim. Mas está deixando transbordar, né, essa questão aí do deputado Nicolas Ferreira. Em relação a outra deputada, a Caroline de Tone, tem essa matéria aqui na Folha. Há exagero contra Bolsonaro e CCJ pode discutir anistia, diz Caroline de Tone. Da ala bolsonarista do partido, deputada defende votar pautas de costume na comissão. Ela, aqui no trecho da matéria, a gente pode ler o seguinte: a nova presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, deputada Caroline de Tone, PL Santa Catarina, diz à Folha que enxerga haver exagero contra a ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas quais seriam os exageros, hein, dona Caroline? O cidadão furtar, subtrair joias e vender no exterior, isso aí é exagero? Falsificar cartão de vacina, conspirar contra a democracia, reunir militares para minar o sistema eleitoral, isso aí é pouca coisa, sem falar nos crimes cometidos durante a pandemia. Ou seja, o Bolsonaro é um santo, ele realmente não merece nenhum tipo de responsabilização. E aí tem duas questões para conversar com vocês. Em primeiro lugar, é o seguinte:
por mais dantescas que sejam essas nomeações, a gente tem que lembrar que o Brasil tem um sistema político chamado bicameral. Todas as leis, elas passam pela Câmara dos Deputados e depois de votadas pela Câmara dos Deputados, elas têm que passar pelo Senado Federal. E aí elas são submetidas a um novo crivo. Então, por mais que absurdas sejam as proposições feitas pela extrema-direita, pela ala super-ideológica, vamos dizer assim, extremista na Câmara dos Deputados, o projeto ele terá que ser submetido primeiro ao plenário da Câmara. E aí surgirão debates públicos. Isso terá que ser objeto da pauta do presidente da Câmara dos Deputados. É ele que vai colocar se aquela matéria vai ser discutida ou não, né? Então, já tem essas várias barreiras. Depois vai para o Senado. No Senado encontrará novas barreiras. Depois tem a sanção presidencial. É mais uma barreira. Passadas as insanidades por todas essas barreiras, haverá o Supremo Tribunal Federal que irá decidir se determinada norma é constitucional ou é inconstitucional. O problema no Brasil não é legislativo, o problema é político. O problema é que nós temos que ter pautas aqui que sejam comandadas pelas principais lideranças políticas, no caso, o presidente da República, que ele acaba atraindo as atenções, acaba atraindo os debates, acaba atraindo a atenção da sociedade para movimentar o nosso país numa direção ou em outra. Só a produção legislativa por si só não resolve, né, os problemas principais aqui no nosso país. Nós temos problemas de várias naturezas e os jornais estão nos dando conta de alguns, né? Alguns são ilusórios, tá? Que não mexem com a nossa realidade aqui, embora muitas pessoas achem que mexem. Como, por exemplo, esse editorial aqui do Jornalão, né? Vocês acham que isso aqui é preocupação do povo brasileiro? Tem gente que acha que isso aí até influencia em pesquisa. Diz aqui editorial: são inexplicáveis os afagos de Lula à ditadura de Maduro. Não tem cabimento comparar casos do próprio petista ao de oposicionista venezuelana impedida de concorrer. Gente, isso é um assunto que só mesmo nesses círculos mais fechados, né, que querem questionar e que fazem coro, né, a tudo que acontece lá na Venezuela como sendo os fatos mais importantes do planeta Terra, né? Então, enfim, são situações. Outras também no campo da economia, elas funcionam como ferramentas, né, de desgaste também da imagem do governo. E elas são potencializadas nos principais telejornais e acabam caindo pelas redes também. Uma delas é essa aqui, que está em todos os jornais e na internet hoje. Tombo no lucro. Ganhos da Petrobras caem 33,8% no primeiro ano de Lula e somam 124 bilhões de reais, né? Só que é o seguinte, esse ganho aqui de 124 bilhões de reais foi o segundo maior da história da Petrobras. A Petrobras só pagou mais dividendos no último ano do governo Bolsonaro, com os preços dos combustíveis na estratosfera, os rentistas, né, que apostam em ações da Petrobras, se deram bem aqui no Brasil e fora do nosso país. A questão de combustíveis aqui no nosso país ela é vital, inclusive, para repercutir na opinião pública brasileira, mas quando o combustível baixa de preço ou quando o combustível sobe de preço. Se o combustível baixar de preço para o cidadão comum, na ponta, né, na bomba, para o caminhoneiro, para o taxista, enfim, não importa se os acionistas da Petrobras estão ganhando menos ou estão ganhando mais. A Petrobras não foi criada para dar lucro para acionistas. Essa foi uma perversão na função estratégica que a Petrobras teve ao longo das últimas décadas. Nesse modelo, ela servindo como uma instituição de Estado para o desenvolvimento do nosso país, ela tem que dar menos lucros para os acionistas e tem que ser mais funcional para o nosso país. Isso precisa ser colocado cada vez mais em debate, né? Bom, enfim, são situações que estão acontecendo. E aí hoje a gente tem essa notícia aqui, dólar abre em alta, ações da Petrobras despencam no exterior com dividendos abaixo do esperado. Isso aí tem gente que não tem a menor influência com esse tipo de situação, mas começa a dizer, né? Petrobras isso, a Petrobras aquilo, enfim. Tem uma matéria hoje na revista Veja muito interessante, até quem assina é a Laísa Dallagnol, né? Não é parente do Dallagnol, viu? O sobrenome aqui é parecido, mas não é o mesmo, tá? Mesmo inelegível, Bolsonaro vive realidade paralela como cabo eleitoral.
Cada vez mais encrencado no inquérito do golpe, esse presidente arrasta multidões por onde passa. Olha, isso é relativo, tá? Ele sempre arrasta as pessoas que já são informadas que ele estará em determinado lugar. Então ele faz essas muvucas, essas aglomerações, e realmente acontece isso. As pessoas vão para essas aglomerações, elas não têm essa percepção que ele está inelegível. Não tem a percepção dos crimes que ele cometeu contra o nosso país. Muitas dessas pessoas perderam parentes na pandemia e não conseguem associar que aquela morte de um parente querido se deve, inclusive, pela irresponsabilidade criminosa ou os atos criminosos que o inelegível comandou aqui no nosso país. Enfim, são situações que merecem muitos holofotes, muitas luzes, mas a figura do Bolsonaro ela continua ainda com algum tipo de aceitação numa parcela da sociedade, porque essa parcela da sociedade nunca foi devidamente esclarecida, nunca teve um enfrentamento de informações verdadeiras. Como eu tenho dito sempre aqui para vocês, né? A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação, pensamento atribuído ao filósofo Hegel, que está absolutamente correto. E hoje todo mundo que está lidando com as pesquisas que foram publicadas nesses 2 dias estão percebendo que a questão da comunicação ela é vital. E aí tem uma questão, né, que é muito complicada. Matéria aqui do Estado de Minas, né, ainda em setembro de 2023. Lula reserva valor recorde para publicidade oficial em ano eleitoral. Gente, no ano de 2023, o governo gastou 359 milhões de reais em publicidade, propaganda que vão nas redes oficiais, enfim, e outras mídias também, né? E agora, em 2024, o orçamento previsto é de 647 milhões. Como é que pode o governo ter feito uma série de situações, todos os indicadores sociais melhoraram, todos os programas sociais melhoraram e a percepção da sociedade está ficando cada vez mais desfavorável em relação ao que a gente está vendo nas últimas pesquisas? A resposta é a comunicação. A percepção da comunicação do governo está absolutamente equivocada. A gente tem feito várias críticas, eu entrei outro dia no tweet do Paulo Pimenta, eu estou vendo que muitas pessoas estão mandando críticas ali permanentes, porque as pessoas ficam angustiadas. A gente fez um trabalho gigantesco para conseguir neutralizar essa gente insana, para colocar Lula à frente do nosso país, e agora a gente está vendo que, em termos de comunicação, aquelas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso povo, que mataram pessoas aqui no nosso país, que destruíram muitas bases da economia do Brasil, e atentaram contra a democracia, que essas pessoas ainda têm algum nível de credibilidade, ainda conseguem concatenar pessoas, né? Ou melhor dizendo, né? Congregar pessoas ao redor da figura do inelegível, ele com todas essas situações. Então tem algo muito errado, né? Que precisa mudar o curso, precisa-se ter um entendimento que existe uma batalha gigantesca nas redes, que há movimentos extremistas internacionais de direita que se conectam e que jogam também as suas práticas nas redes sociais. Há uma questão também envolvendo religião, que precisa ser enfrentada também, a comunicação para esses segmentos, as pautas morais. Se isso tudo não for compreendido, o Lula está numa situação muito complicada e nós todos que estamos nessa batalha também estamos, né? A gente não quer que essa gente tenha refresco e consiga voltar pelo voto popular novamente, né? Gente, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Acho que tem muita coisa aí que a gente pode sugerir para mudar essas histórias todas, né? Mas o mundo não acabou, não. Tem muita coisa pela frente, tá bom? Um grande abraço. Mais tarde eu estou aqui. Tchau!